A tua mãe já morreu, por isso sou eu quem tem direito a esse dinheiro, gritou a minha sogra depois de o dinheiro do seguro da minha mãe, 50.000 euros, ter sido pago. Entrega-o à minha mãe. É a mesma coisa. Ela também é tua família, disse o meu marido com um sorriso malicioso. Com calma, peguei imediatamente no meu telemóvel e liguei ao meu advogado. Uma única chamada destruiu-os a ambos. A atmosfera de luto ainda envolvia cada canto deste edifício. Os convidados que vieram prestar as suas condolências já se tinham ido embora há muito tempo, deixando para trás um silêncio que parecia penetrar até aos ossos. Leonor sentou-se sozinha na beira da cama. As suas mãos ainda seguravam firmemente o rosário de madeira que pertencera à sua falecida mãe. As lágrimas que corriam desde a manhã começavam agora a secar lentamente, deixando um rasto de dor à volta dos seus olhos. Perder uma mãe é o golpe mais duro para qualquer pessoa, especialmente para Leonor, que sempre fez da sua mãe o seu pilar contra todas as asperezas da vida. Ela ajeitou a roupa de luto que vestia, tentando reunir as forças que lhe restavam para enfrentar o dia seguinte. O seu marido, Vasco, não tinha sido visto ao seu lado desde há algum tempo. Leonor pensou que talvez ele estivesse ocupado a tratar dos restantes preparativos do funeral lá fora. No entanto, essa tranquilidade foi despedaçada numa questão de segundos. A porta do quarto foi arrombada com grande violência do exterior. O som da madeira a bater contra a parede sobressaltou Leonor, que se levantou de um salto. À porta estava Dona Amélia, a sua sogra. O rosto da mulher de meia-idade não mostrava qualquer sinal de tristeza ou empatia, como seria de esperar de alguém que acabara de perder um membro da família. Pelo contrário, os seus olhos brilhavam com ganância e cobiça. A respiração de Dona Amélia estava ofegante, como se tivesse acabado de correr atrás de algo muito valioso. Sem rodeios ou uma simples palavra de condolências, Dona Amélia entrou arrogantemente e apontou diretamente para o rosto da sua nora. A tua mãe já morreu. Por isso sou eu quem tem direito a esse dinheiro, gritou Dona Amélia, com uma voz estridente que ecoou por todo o quarto. Leonor ficou em silêncio. Olhou para a sua sogra com um olhar incrédulo. A sua mente tentava processar a frase que a mulher à sua frente acabara de proferir. O dinheiro a que Dona Amélia se referia era o pagamento do seguro de vida da sua falecida mãe, no valor de 50.000 euros. A notícia do pagamento do seguro tinha sido confirmada nessa mesma manhã pela seguradora. E, de alguma forma, Dona Amélia já tinha farejado o cheiro daquele dinheiro muito rapidamente. O coração de Leonor sentiu-se despedaçado. O corpo da sua mãe tinha acabado de ser enterrado há poucas horas, mas a sua sogra já exigia a herança de uma forma extremamente desumana. Do que está a falar? A terra da campa da minha mãe ainda nem sequer secou. Como pode falar de dinheiro num momento como este? Respondeu Leonor com a voz trêmula. Ela tentava conter a raiva que começava a ferver dentro do seu peito. Ah, não arranjes desculpas. Os mortos estão mortos e não podem voltar à vida. Mas nós, os vivos, precisamos de comer, precisamos de dinheiro. 50.000 euros é uma quantia muito grande. A sua gestão deve ser entregue a mim, como a pessoa mais velha e chefe de família aqui, respondeu Dona Amélia sem qualquer ponta de remorso. Nesse mesmo instante, ouviram-se passos a aproximar-se da sala de estar. Vasco apareceu por trás de Dona Amélia. Ao ver o seu marido, Leonor sentiu um ligeiro alívio. Esperava que Vasco repreendesse o comportamento da sua mãe, que já tinha ultrapassado todos os limites. Leonor olhou profundamente nos olhos de Vasco, implorando por proteção e defesa do homem que tinha prometido cuidar dela para o resto da vida. Vasco, por favor, diz à tua mãe. Não é o momento certo para discutir dinheiro. Por favor, respeita os meus sentimentos de luto, disse Leonor, cheia de esperança. No entanto, a esperança de Leonor foi esmagada ao ver a reação do seu marido. Vasco não parecia zangado nem envergonhado com o comportamento da sua mãe. Pelo contrário, o homem cruzou os braços em frente ao peito, olhou para Leonor com um ar de desprezo e lentamente curvou os cantos dos lábios num sorriso malicioso que Leonor nunca tinha visto antes. Entrega o dinheiro à minha mãe, Leonor. É a mesma coisa. Ela agora também é tua mãe. Além disso, de que te serve ter tanto dinheiro? És apenas uma esposa cujo trabalho é em casa.
Deixa a minha mãe tratar de tudo para que o dinheiro não se acabe depressa, disse Vasco, num tom de voz muito calmo, mas doloroso. A declaração de Vasco foi como um raio em céu sereno para Leonor. O homem que ela sempre respeitara como o pilar do seu lar tinha, afinal, uma natureza terrível. Durante todo este tempo, Vasco escondera habilmente a sua ganância por trás de uma fachada de doçura e falsa atenção. Agora, no momento de maior fraqueza de Leonor, Vasco e Dona Amélia mostravam as suas verdadeiras cores sem hesitação. Os dois conspiravam como dois ladrões prontos a saquear os bens de uma pessoa indefesa. Leonor percebeu que as suas lágrimas de nada valeriam diante destes dois seres sem coração. A sua tristeza evaporou-se instantaneamente, substituída por uma firmeza e coragem que se acenderam intensamente na sua alma. Leonor respirou fundo, limpou as restantes lágrimas do rosto com as costas da mão, sem dizer uma única palavra em resposta às palavras de Vasco ou de Dona Amélia. Leonor virou-se em direção ao seu toucador, pegou no telemóvel que estava sobre a mesa. Os seus dedos discaram agilmente um número de contacto que ela preparara muito antes da morte da sua mãe. Vasco e Dona Amélia entreolharam-se com as testas franzidas. Pensavam que Leonor iria chorar histericamente ou implorar por perdão, mas a atitude calma da mulher deixou-os desconfortáveis. Leonor levou o telemóvel ao ouvido. Assim que a chamada foi atendida, a sua voz soou alta, fria e cheia de certeza. Já não havia o tom trêmulo de antes. Olá, Dr. Queiroz. É a Leonor. Venha à minha casa agora mesmo. Avance com o plano de contingência. Eles caíram na armadilha. Leonor desligou a chamada imediatamente, sem esperar por uma longa resposta do outro lado. Em seguida, virou-se e olhou diretamente para o seu marido e a sua sogra. Os rostos de Vasco e Dona Amélia, que antes estavam cheios de triunfo, tornaram-se agora tensos e confusos. O sorriso malicioso no rosto de Vasco desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão cheia de interrogações. Dona Amélia deu um passo em frente, tentando intimidar Leonor novamente. Que plano é esse? Para quem ligaste? Não tentes nenhuma gracinha, Leonor. Entrega-me os direitos sobre o dinheiro agora mesmo, ou vais arrepender-te, ameaçou Dona Amélia em voz alta. Leonor não se moveu. Permaneceu de pé, com o queixo erguido. O seu olhar era tão afiado como uma espada, pronto para cortar a arrogância das duas pessoas à sua frente. Vocês riram-se demasiado cedo. Acham que a minha mãe era estúpida e deixaria os seus bens caírem nas mãos de pessoas gananciosas como vocês? Esperem e verão. Em breve saberão de que plano estou a falar. O silêncio voltou a envolver o quarto, mas desta vez não era um silêncio de luto, mas sim um silêncio nascido de uma tensão arrepiante. Leonor sabia que a verdadeira batalha tinha apenas começado, e ela estava preparada para vencer a todo o custo. O tempo pareceu arrastar-se muito lentamente após o fim daquela chamada. Leonor permaneceu na sua posição, sem se mover um centímetro, deixando Vasco e Dona Amélia afundarem-se na sua própria confusão. Na mente de Leonor, as memórias voltaram a girar para um incidente ocorrido há alguns meses, muito antes de a sua mãe adoecer e, por fim, falecer. Naquela altura, a sua mãe pediu a Leonor que a encontrasse em segredo. A sua mãe era uma mulher inteligente que já tinha passado por muito na vida. O instinto de uma mãe raramente se engana e o instinto da sua mãe em relação a Vasco sempre mostrou sinais de perigo. A falecida mãe de Leonor tinha, em segredo, contratado os serviços de um investigador privado para descobrir o verdadeiro passado de Vasco. Os resultados da investigação foram chocantes e, ao mesmo tempo, devastadores. O relatório do investigador mostrava que Vasco tinha muitos segredos obscuros que escondia deliberadamente da sua esposa. Além disso, a sua mãe também descobriu que Dona Amélia planeava frequentemente formas de se apoderar dos bens da família de Leonor. Armada com essa informação, a mãe de Leonor elaborou um plano de defesa muito bem estruturado com o seu advogado de confiança, o Dr. Queiroz. Os 50.000 euros não eram uma herança comum. Esse dinheiro foi deliberadamente preparado como isco para que a verdadeira natureza de Vasco e da sua sogra viesse à superfície. Se eles passassem no teste, o dinheiro ser-lhes-ia dado, mas se mostrassem ganância,
a verdadeira armadilha fechar-se-ia imediatamente sobre eles. O som do motor de um carro a entrar no pátio da casa despertou Leonor dos seus devaneios. Ela saiu do quarto, passando por Vasco e Dona Amélia, que ainda estavam paralisados no mesmo sítio. Momentos depois, a campainha da porta tocou. Leonor abriu a porta principal e convidou o seu visitante a entrar. Um homem de meia idade, impecavelmente vestido e com uma pasta de couro, entrou. Era o Dr. Queiroz. O seu rosto era calmo e profissional, não emitindo qualquer emoção. Ao verem a chegada do advogado, Vasco e Dona Amélia seguiram-no rapidamente para a sala de estar. Ambos tentaram compor as suas expressões, fingindo uma atitude amigável, embora os seus olhos não conseguissem esconder a imensa curiosidade. Dona Amélia chegou mesmo a ajeitar a roupa e a sentar-se numa posição ereta, sentindo-se confiante de que a chegada do Dr. Queiroz era para tratar dos documentos de levantamento do dinheiro que ela tanto cobiçava. Boa tarde. Vamos ser breves. Estou aqui para ler a última mensagem e tratar de alguns documentos importantes relacionados com a herança da falecida mãe da minha cliente, Leonor, disse o Dr. Queiroz enquanto se sentava numa cadeira individual. Ele colocou a sua pasta sobre a mesa de vidro. Vasco acenou rapidamente. Inclinou-se para a frente, tentando mostrar a atitude de um marido responsável. Claro, Dr. Queiroz, eu, como marido da Leonor, ajudarei a tratar de tudo. Por acaso, estávamos a discutir a questão dos 50.000 euros. Penso que seria melhor se os fundos fossem transferidos diretamente para a conta da minha mãe, para que a gestão seja mais centralizada e segura. O Dr. Queiroz apenas ouviu em silêncio a longa explicação de Vasco. O advogado abriu lentamente a sua pasta, retirando um dossiê com várias folhas de papel selado. Ao ver aqueles papéis, os olhos de Dona Amélia brilharam. Ela pensou que eram os documentos para a autorização do levantamento dos fundos. Incapaz de se conter, Dona Amélia estendeu a mão, tentando alcançar o dossiê que o Dr. Queiroz ainda segurava. Deixe-me assinar. Onde está a caneta? Eu sou a chefe de família aqui. Sou eu quem tem mais direito a gerir tudo, disse Dona Amélia em tom de comando. O Dr. Queiroz puxou rapidamente o dossiê para trás, fazendo com que a mão de Dona Amélia agarrasse o ar. O Dr. Queiroz olhou fixamente para a sogra de Leonor. Depois virou-se para Vasco. A atmosfera na sala de estar tornou-se subitamente muito fria. Leonor sentou-se calmamente do lado oposto, com as mãos cruzadas no colo, aguardando o momento da ruína daqueles que a tinham traído. Desculpe, Dona Amélia, a senhora não tem o direito de assinar este documento. Nem o senhor, Vasco, disse o Dr. Queiroz, com uma voz grave e firme. Vasco franziu a testa. O seu rosto ficou vermelho de raiva contida. Sentia-se diminuído na sua própria casa. O que quer dizer com isso? Eu sou o marido dela. Os bens da esposa são também bens do marido. Além disso, casamos legalmente. Tenho direito a esses 50.000 euros, gritou Vasco enquanto se levantava. Tentou arrancar os documentos das mãos do advogado, já sem se importar com as boas maneiras. O Dr. Queiroz não recuou 1 centímetro. Segurou firmemente a mão de Vasco e colocou um documento especial mesmo à frente do rosto do homem. O dedo indicador do Dr. Queiroz apontou para uma série de frases impressas a negrito no papel. Isso não é dinheiro, Vasco. Engana-se redondamente se pensa que vim aqui para vos dar 50.000 euros, disse o Dr. Queiroz friamente. Ele largou a mão de Vasco, que ficou paralisado. O documento que está a ver é uma ordem de despejo. A casa que ocupam e onde pisam neste momento é uma propriedade comprada na sua totalidade em nome da falecida mãe da Leonor. Os olhos de Vasco arregalaram-se. Olhou para a série de palavras no papel com a respiração ofegante. Dona Amélia, ao ouvir a palavra despejo, ficou pálida como a cal. Levantou-se imediatamente do seu lugar e aproximou-se do filho para ver o conteúdo da carta mais de perto. A falecida percebeu que ambos tinham más intenções em relação ao seu patrimônio. Por isso, uma semana antes de falecer, assinou a transferência de todos os seus bens importantes para a entidade legalmente designada e tornou esta casa uma garantia de despejo em caso de tentativa de apropriação forçada por parte do marido. A partir de hoje,
Esta casa já não vos pertence. Tem 24 horas para desocupar o imóvel ou as autoridades virão retirar-vos à força. Dona Amélia gritou histericamente. Bateu com força no braço de Vasco. Vasco, que raio é isto? Como é que esta casa pode ser penhorada? Disseste que esta era a vossa casa. Disseste que tinhas plenos direitos sobre este edifício. Vasco ficou completamente sem palavras. O plano astuto que ele e a sua mãe tinham elaborado desmoronou-se num instante. Sentiu-se esbofeteado pela realidade de que a sua sogra era muito mais inteligente e tinha montado uma armadilha mortal que ele nunca percebera. Vasco virou-se para Leonor, esperando encontrar um pouco de compaixão. No entanto, o que viu foi uma mulher forte, com um olhar que transmitia uma satisfação imensa ao ver o sofrimento da pessoa que a tinha traído. A sala de estar ficou subitamente silenciosa, depois de o Dr. Queiroz ter saído de casa. A porta principal, agora firmemente fechada, parecia ser a fronteira entre a amarga realidade e as falsas esperanças que Vasco e a sua mãe tinham construído. Dona Amélia ainda estava parada, petrificada, com a respiração ofegante, o rosto pálido e os olhos fixos no papel na mão do filho. Aquele papel com a ordem de despejo destruiu completamente as suas fantasias de luxo. Vasco, por sua vez, parecia confuso. A sua mão direita amassava a borda do papel até este ficar enrugado. Ele percebeu que a sua posição estava agora gravemente ameaçada. Se a sua mãe soubesse que eles iam mesmo ser despejados e perder tudo, a velha certamente ficaria furiosa e culpá-lo-ia por todo este fracasso. A mente astuta de Vasco trabalhou rapidamente, procurando uma desculpa para esconder a verdade. Vasco, explica-me, depressa, o que significa tudo isto. Por que é que esta casa pode ser penhorada? E os 50.000 euros? Exigiu Dona Amélia em tom agudo, quebrando o silêncio, com as mãos nas ancas, à espera de uma resposta. Vasco forçou imediatamente um sorriso, aproximou-se da mãe, tentando abraçar suavemente os ombros da mulher de meia-idade para acalmar a sua raiva. Mãe, tem calma, não te deixes provocar facilmente. Isso é tudo um bluff do advogado. O Dr. Queiroz trouxe de propósito este papel falso para nos assustar. A Leonor mandou o advogado dela ir tão longe para que nós desistíssemos e não exigíssemos os nossos direitos sobre o dinheiro, disse Vasco, tecendo uma mentira muito bem elaborada. Dona Amélia franziu o sobrolho, ainda não totalmente convencida. Bluff, como assim? O papel tem um carimbo oficial, Vasco. Mãe, hoje em dia qualquer carimbo pode ser falsificado. Acredita em mim. Os 50.000 euros estão agora a ser processados para a nossa conta. O banco precisa de pelo menos 1 ou 2 dias úteis para transferir uma quantia tão grande. Por isso, tem calma. Já ganhamos. A Leonor vai sair desta casa em breve sem levar nada, retorquiu Vasco de forma muito convincente. Ele dobrou imediatamente o papel da ordem de despejo e meteu-o no bolso das calças para que a mãe não o pudesse ler com mais atenção. Ao ouvir a explicação do filho, o rosto de Dona Amélia iluminou-se instantaneamente. Um largo sorriso rasgou-lhe os lábios. A ganância apoderou-se novamente do seu bom senso. Imaginou centenas de milhares de euros a entrarem em breve na sua conta bancária. Imaginou pilhas de joias de ouro e a vida de luxo com que sempre sonhara. A confiança total nas palavras de Vasco levou Dona Amélia a tomar uma decisão muito imprudente. Sem perder tempo, saiu apressadamente de casa para se encontrar com um agiota conhecido por conceder empréstimos rápidos com juros exorbitantes. Dona Amélia pediu emprestado dezenas de milhares de euros com a garantia de que os pagaria na manhã seguinte, assim que o dinheiro da herança da mãe de Leonor fosse libertado. O agiota, que já conhecia a natureza consumista de Dona Amélia, concedeu o empréstimo sem fazer muitas perguntas. Com o dinheiro fresco do empréstimo na mão, Dona Amélia dirigiu-se imediatamente a uma joalharia. Comprou várias pulseiras de ouro de grande dimensão e colares luxuosos. Não parou por aí. Encomendou também um serviço de catering caro para ser entregue em casa nesse mesmo dia. Dona Amélia planeava organizar uma festa de última hora para exibir a sua riqueza aos amigos. Queria que todos soubessem que era agora uma grande senhora, coberta de riquezas.
Enquanto Dona Amélia estava ocupada a esbanjar o dinheiro da dívida, Leonor estava calmamente no seu quarto. Não se importava com a confusão na sala de estar ou com a saída da sua sogra. Leonor abriu o guarda-roupa e começou a arrumar as suas roupas numa mala grande. Dobrou as suas roupas com muito cuidado, certificando-se de que todos os documentos importantes, diplomas e papéis de valor já estavam na sua mala de mão. Leonor sabia exatamente que mentira Vasco estava a tramar. Tinha ouvido toda a conversa entre o marido e a sogra por trás da porta. A mentira de Vasco, na verdade, facilitava os seus planos. Não precisaria de os expulsar à força, porque a própria mentira de Vasco levaria a sua sogra ao abismo da ruína. Depois de fechar a mala, Leonor saiu do quarto. Passou pela sala de estar vazia. Sem olhar para trás, a mulher de luto saiu pela porta principal, deixando a sua antiga casa para trás para iniciar um novo capítulo da sua resistência. Ao final da tarde, a casa estava cheia de amigas de Dona Amélia. Risos e conversas animadas ouviam-se até ao pátio. Dona Amélia sentou-se na cadeira central, exibindo os seus pulsos agora repletos do brilho de metais preciosos. As suas amigas elogiavam-na e adulavam-na, o que a tornava ainda mais arrogante. Ela incentivava os convidados a desfrutarem da comida luxuosa que tinha encomendado. No entanto, esse falso orgulho não durou muito. A meio da festa, o som estridente de uma mota aproximou-se do pátio da casa. Vários homens de grande porte e com rostos ameaçadores entraram sem pedir licença. O homem da frente, que era nada menos que o braço direito do agiota, bateu com força na mesa de centro, fazendo tremer os pratos de comida. Amélia, paga a tua dívida agora mesmo. Acabamos de saber que a conta do teu filho tem problemas e que esta casa está na lista de penhoras do Estado. Não tentes enganar-nos com as tuas falsas promessas, gritou o homem corpulento em frente a todos os convidados. A atmosfera da festa transformou-se instantaneamente num pesadelo. As amigas de Dona Amélia, que antes a elogiavam, agora sussurravam entre si e olhavam-na com desprezo. O rosto de Dona Amélia ficou pálido, tremia de medo ao ver a chegada dos cobradores de dívidas. Eles esperem um pouco. Estão enganados. O dinheiro, os milhares de euros, amanhã estarão certamente disponíveis. O meu filho está a tratar de tudo. Não se preocupem, disse Dona Amélia com a voz embargada. Ela pegou imediatamente no seu telemóvel e marcou o número de Vasco. Esperava que o seu filho pudesse vir e resolver esta confusão. No entanto, a chamada não foi atendida. A voz da operadora repetia continuamente que o número marcado não estava ativo. O pânico de Dona Amélia aumentou. Os convidados da festa começaram a sair um a um, não querendo envolver-se em problemas de dívidas com agiotas perigosos. Dona Amélia implorou por mais tempo aos cobradores e correu para o quarto de Vasco. Remexeu em todas as gavetas e no guarda-roupa do filho com as mãos a tremer. Ao abrir a gaveta mais baixa, a sua mão tocou num papel dobrado de forma descuidada. Dona Amélia desdobrou o papel, os seus olhos fixaram-se imediatamente nas linhas que declaravam que a casa estava oficialmente penhorada e que eles tinham de sair imediatamente. O mundo parecia desabar sobre Dona Amélia. A mentira do seu próprio filho tinha a atirado para um poço de dívidas muito profundo. Ela caiu de joelhos no chão do quarto, a chorar histericamente, percebendo que a grande senhora de que se orgulhava era apenas uma ilusão fugaz que agora destruía a sua vida. Vasco caminhava pelo passeio com passos vacilantes. O ar da tarde era bastante sufocante. A sua camisa de trabalho estava amarrotada e encharcada de suor. Ele tinha desligado o telemóvel de propósito há várias horas para evitar a torrente de chamadas da sua mãe. Vasco conhecia muito bem o feitio da sua mãe. Assim que a velha percebesse a mentira sobre os 50.000 euros e a verdade sobre a ordem de despejo, a sua fúria explosiva seria imparável. Vasco não conseguia enfrentar essa realidade. Escolheu ser um cobarde, fugindo dos problemas que ele próprio criara, deixando a sua mãe sozinha para enfrentar a dura realidade na casa que em breve seria legalmente tomada. A mente de Vasco estava um caos. A fortuna que ele planeara durante tanto tempo arrancar das mãos de Leonor desaparecera sem deixar rasto. No entanto, no meio do pânico e da confusão, a sua mente astuta continuava a procurar uma saída. A sua memória focou-se num único refúgio que sempre fora o seu paraíso secreto.
um apartamento de luxo no centro da cidade. Nesse apartamento vivia Carla, a amante com quem ele mantinha uma relação nos últimos 2 anos. Vasco sorriu levemente ao imaginar o belo rosto de Carla, que certamente o receberia com um abraço caloroso. Durante todo este tempo, Vasco sempre proporcionara a Carla um estilo de vida luxuoso. Comprava-lhe artigos de marca, pagava os seus tratamentos de beleza e, claro, liquidava a renda anual do apartamento. Vasco sentia-se muito poderoso, porque sentia que sustentava a Carla. No entanto, o que Vasco nunca pensou foi na origem do dinheiro que usava para mimar Carla. Durante todo este tempo, Vasco usara um cartão de débito diretamente ligado à conta poupança conjunta que tinha com Leonor. Vasco sempre se sentira seguro, pensando que Leonor estava demasiado ocupada com as tarefas domésticas para verificar os detalhes das transações bancárias. Vasco apressou o passo em direção à estação de metro mais próxima. Precisava de chegar rapidamente à casa de Carla. Aquele apartamento era o único lugar seguro para ele neste momento. Planeava ficar lá temporariamente, traçar um novo plano para processar a sua esposa pelos seus bens através dos tribunais. Ele estava muito confiante de que Carla não se importaria de o acolher. Afinal, não lhe tinha ele sempre satisfeito todos os desejos. As esperanças sucediam-se na cabeça de Vasco, até que, sem se dar conta, já estava em frente ao imponente edifício de apartamentos. Entrou pelo átrio com toda a confiança. O segurança de lá já o conhecia bem. Por isso pôde ir diretamente para o elevador sem ter de se anunciar. A porta do elevador abriu-se no 12º andar. O corredor do apartamento parecia muito silencioso e tranquilo. Vasco caminhou pelo corredor de carpete espesso até chegar à porta número 104. Ele recompôs-se por um momento, ajeitou o colarinho da camisa amarrotada e depois bateu na porta de madeira maciça com a batida rítmica que costumava usar como sinal da sua chegada. Carla, abre a porta. Sou eu, querida. Preciso de um lugar para ficar temporariamente. Tive um pequeno problema em casa, chamou Vasco em voz baixa. Bateu a porta mais uma vez, com um pouco mais de impaciência. Ouviu-se o som de uma chave a rodar por dentro. A porta abriu-se lentamente com um rangido suave. Vasco já tinha preparado o seu melhor sorriso, pronto para abraçar a mulher dos seus sonhos em busca de consolo. No entanto, o sorriso nos lábios de Vasco congelou de repente. O seu corpo ficou hirto como um bloco de gelo. Os seus olhos arregalaram-se como se fossem saltar das órbitas. O seu coração batia muito depressa, bombeando sangue por todo o corpo a uma velocidade que lhe deixava a cabeça tonta. A figura que estava atrás da porta não era Carla. Não era a mulher maquilhada e de roupa casual que o costumava receber. À sua frente, de pé e muito elegante, estava Leonor, a sua esposa legítima, que ele deixara em casa há poucas horas. Leonor usava roupa impecável, de luto, que lhe cobria o peito. Encostava-se descontraidamente ao umbral da porta, de braços cruzados. O seu olhar era muito calmo, mas transmitia uma intimidação extraordinariamente penetrante. Leonor olhou para o marido da cabeça aos pés, observando o rosto de Vasco, agora pálido como o de um cadáver. À procura da Carla, perguntou Leonor, quebrando o silêncio sufocante. A sua voz soava suave, mas cada palavra que saía era como uma bofetada violenta no rosto de Vasco. Vasco engoliu em seco com dificuldade. A sua garganta parecia seca como o deserto. Deu um passo atrás, tentando encontrar uma desculpa lógica, mas o seu cérebro não conseguia cooperar. Ellie, Leonor, o que estás aqui a fazer? Como é que estás neste lugar? Perguntou Vasco com a voz trêmula. Ele realmente não esperava que os seus planos fossem novamente descobertos pela sua esposa. Leonor deu um passo em frente, forçando Vasco a recuar outro. Achas que eu não sei de onde veio o dinheiro que usaste para alugar este lugar de luxo? O investigador contratado pela minha mãe foi muito meticuloso. Vasco. Ele rastreou todas as transações do cartão que usaste. Todos os comprovativos de pagamento apontavam para este edifício. O dinheiro que esbanjaste para fazer a tua amante feliz era dinheiro da minha conta poupança. Dinheiro do meu suor que roubaste pouco a pouco, em segredo, explicou Leonor num tom de voz neutro, mas cheio de ênfase. Vasco tentou abrir a boca para refutar, mas Leonor cortou-o imediatamente. Que pena.
O herói chegou tarde demais. A Carla já foi expulsa há algumas horas. Vinha a este lugar com todas as provas do fluxo de dinheiro. Disse à tua amante que ela estava a viver num lugar pago com dinheiro roubado. Dei-lhe duas opções: sair daqui voluntariamente sem levar nada, ou eu ligava para a polícia por cumplicidade em roubo de dinheiro. E adivinha o que ela escolheu? Claro, ela fugiu a 7 pés para se salvar. Essa realidade atingiu o peito de Vasco com uma força tremenda. O único refúgio que ele esperava ter fora agora dominado pela mulher que ele mais queria destruir. Leonor sorriu levemente ao ver a devastação no rosto do seu marido. Portanto, a partir deste momento, este apartamento volta a ser meu. Não há mais lugar para te esconderes, Vasco. Volta para a rua. O teu lugar de origem, concluiu Leonor. Com calma e sem a menor hesitação, Leonor fechou a porta do apartamento na cara do seu marido. O som da chave a rodar por dentro marcou o fim da história de astúcia de Vasco naquele dia. Aquele homem parasita tinha agora perdido oficialmente tudo. Sem dinheiro, sem casa, sem amante, estava apenas sozinho no corredor do apartamento, de mãos vazias. Os dias passaram-se muito difíceis para Vasco e a sua mãe. Após o incidente humilhante em que os cobradores de dívidas invadiram a residência e arruinaram a reunião de amigos, ambos acabaram por deixar o magnífico edifício. Sem um lugar para se abrigarem, foram forçados a alugar um quarto temporário nos arredores da cidade, usando o resto das moedas e da sucata que ainda conseguiam vender. A relação entre mãe e filho estava agora muito tensa. Todas as noites eram marcadas por discussões intermináveis. Dona Amélia culpava constantemente o filho pela estupidez que os levara a perder o conforto da vida, enquanto Vasco, que já se sentia mentalmente exausto, também levantava frequentemente a voz para se defender. A situação deles era muito triste. No entanto, a dor de perder o seu lar não os fez perceber os erros que tinham cometido. Pelo contrário, o sofrimento apenas alimentou as sementes da vingança nos seus corações. Sentiam que Leonor era a vilã que lhes tinha roubado cruelmente os seus direitos. Este pensamento distorcido levou-os a planear um contra-ataque. Em profundo desespero, Vasco procurou ajuda legal. Encontrou um advogado que conhecia de um dos seus amigos do passado. Este advogado era conhecido por aceitar casos controversos em troca de uma percentagem do resultado final. Como Vasco já não tinha um cêntimo, ele e Dona Amélia contaram a sua própria versão dos acontecimentos, completamente distorcida, posicionando-se como vítimas da astúcia de uma esposa. Convenceram o advogado de que todos os bens da falecida mãe de Leonor, juntamente com outras riquezas geridas pela mulher, eram bens comuns acumulados durante o casamento. Exigiam uma divisão justa e equitativa. O advogado, aliciado pela história de uma herança no valor de dezenas de milhares de euros, concordou imediatamente em representá-los, legalmente sem cobrar honorários iniciais. Estava muito confiante de que poderia ganhar este caso facilmente em tribunal, pois as regras de divórcio muitas vezes exigem a partilha de bens para os casais que se separam. O dia da mediação chegou. A sala onde a reunião teve lugar era de tamanho médio, com uma longa mesa de madeira a separar as duas partes. As luzes da sala brilhavam intensamente, iluminando os rostos dos presentes. De um lado da mesa, Vasco e Dona Amélia sentaram-se com uma postura forçada, como se fossem os mais poderosos. O advogado, sentado ao lado de Vasco, folheava constantemente uma pilha de documentos que trouxera para dar a impressão de que dominava completamente o assunto em discussão. Do outro lado da mesa, Leonor sentou-se muito calmamente. Usava roupas impecáveis. As suas mãos repousavam sobre a mesa sem mostrar o menor sinal de inquietação. Ao seu lado, o Dr. Queiroz acompanhava-a como um forte escudo legal. Leonor não olhou para o rosto do seu marido nem da sua sogra. Focava-se apenas no seu objetivo final: resolver este assunto rapidamente e livrar-se desses parasitas da sua vida para sempre. A reunião começou quando o mediador convidou a parte requerente a expor os seus objetivos. O advogado de Vasco assumiu imediatamente a palavra com uma voz alta e confiante. Leu uma lista de exigências que já tinha preparado. Estamos aqui para exigir o direito do nosso cliente a uma partilha justa dos bens comuns. Durante o casamento legal, todos os bens adquiridos entram na categoria de patrimônio,
a ser dividido em 2. Isto inclui o valor da residência onde viviam juntos, todas as formas de poupança bancária e o dinheiro da herança recentemente recebido. O meu cliente Vasco tem direito à metade do valor total desses bens, porque ele era o chefe de família que sempre providenciou sustento emocional e proteção. Não recuaremos um único passo até que os nossos direitos sejam satisfeitos pela esposa, disse o advogado com um tom arrogante, olhando com desdém para Leonor e para o Dr. Queiroz. Vasco sorriu com satisfação ao ouvir a defesa do seu advogado. Sentia-se por cima. Virou-se para a sua mãe, que também sorria largamente. Ambos sentiram que hoje era o dia da vitória real, o dia em que recuperariam a fonte de rendimento que lhes tinha escapado das mãos. Após a leitura das exigências, o mediador deu a vez a Leonor para responder. Leonor não falou, apenas se virou ligeiramente para o seu advogado e acenou com a cabeça em sinal de consentimento. O Dr. Queiroz retribuiu o aceno com grande segurança. Ajeitou os óculos na ponta do nariz e sorriu discretamente. Não era um sorriso amigável, mas um sorriso calculista, que deixaria qualquer um que o visse em alerta máximo. O Dr. Queiroz abriu lentamente a sua pasta e colocou um fino dossiê sobre a mesa. Não havia uma pilha de documentos grossos como a da parte contrária. Apenas um dossiê fino, que parecia muito simples e vulgar. A partilha dos bens comuns. Um argumento muito clássico e previsível para qualquer um. Muito bem, vamos falar sobre justiça na partilha de bens durante o casamento, começou o Dr. Queiroz com uma voz grave que ecoava firmeza por toda a sala de mediação. Ele olhou diretamente nos olhos do advogado de Vasco. Depois virou-se para o rosto do marido da sua cliente, que de repente ficou tenso. De acordo com as leis do casamento, os bens comuns devem, de facto, ser divididos em 2 em caso de separação. No entanto, muitas pessoas esquecem-se frequentemente que essa regra funciona como uma faca de 2 gumes. Se o marido exige uma parte dos lucros ou bens valiosos, então ele também deve estar disposto e legalmente obrigado a partilhar todas as obrigações ou dívidas que surgiram durante o casamento. A justiça tem de ser equilibrada, não é verdade? Continuou o Dr. Queiroz, abrindo o fino dossiê à sua frente. Ele retirou uma folha de papel oficial com uma assinatura e um carimbo válidos de um banco de crédito de renome. O Dr. Queiroz empurrou o papel para o centro da mesa para que pudesse ser visto claramente por todos, incluindo o mediador. Podem dividir os bens, mas dividam também o fardo da dívida conjunta. A minha cliente tem provas irrefutáveis de que Vasco falsificou a assinatura de Leonor numa declaração de consentimento da esposa para pedir um empréstimo ao banco. O montante do empréstimo não é brincadeira, é de 100 mil euros. Este grande empréstimo foi feito há alguns meses sem o conhecimento ou permissão da minha cliente. O dinheiro do empréstimo foi gasto na totalidade para os interesses pessoais de Vasco e da sua mãe, e uma parte significativa do dinheiro foi usada para financiar o estilo de vida luxuoso da sua amante. A atmosfera na sala de mediação mudou drasticamente. O ar tornou-se muito pesado e opressivo. O advogado de Vasco pegou rapidamente no papel que estava no meio da mesa e leu-o com muita atenção. Os seus olhos arregalaram-se ao ver a assinatura, o carimbo do banco e os detalhes da transação impressos com grande clareza. O seu rosto, antes cheio de arrogância, tornou-se agora pálido. Olhou para o seu cliente com um olhar furioso, sentindo-se encurralado num grande caso criminal. O próprio Vasco já tinha perdido a capacidade de falar. O seu corpo tremia violentamente. Gotas de suor frio começaram a inundar-lhe a testa e as têmporas. O maior segredo que ele guardara zelosamente fora finalmente exposto no lugar mais perigoso. Dona Amélia, que não entendia muito do processo legal, apenas olhava alternadamente para o seu filho e para o advogado deles. Dívida? O que quer dizer com isso? O Vasco nunca teve uma dívida tão grande. Devem estar a inventar histórias para evitar a obrigação de partilhar o dinheiro da herança conosco, gritou Dona Amélia, tentando defender-se da amarga realidade. O Dr. Queiroz riu-se baixinho, uma risada fria que sinalizava uma vitória legal completa. Os registros bancários nunca mentem, Dona Amélia. E o que é muito mais importante do que apenas a partilha da dívida,
é o facto de que a falsificação de uma assinatura num documento financeiro oficial é um crime puro. A pena criminal é de vários anos de prisão. Portanto, se insistem em prosseguir com este processo, a minha cliente irá diretamente à polícia e denunciará este crime de falsificação. A escolha final está nas vossas mãos hoje: continuar a exigir uma fortuna insignificante e acabar por passar a vida atrás das grades, ou retirar todas estas acusações ridículas agora mesmo. O advogado de Vasco fechou imediatamente a sua pilha de documentos e enfiou-a de volta na sua pasta com um gesto brusco. Levantou-se do seu lugar com o rosto a conter a vergonha e a raiva. Retiro-me deste caso. Não quero ser arrastado para um problema criminal de falsificação de documentos bancários, que é prejudicial. Vocês os dois que procurem outra ajuda legal a partir de hoje, disse o advogado de forma incisiva a Vasco e a sua mãe. O homem fez então uma ligeira vénia ao mediador e saiu rapidamente da sala sem olhar para trás. Vasco e Dona Amélia foram deixados sozinhos numa profunda desolação. O plano de contra-ataque que eles tinham elaborado com tanto cuidado virou-se contra eles da forma mais humilhante aos olhos da lei. Vasco baixou a cabeça profundamente, escondendo o rosto pálido de medo, enquanto Dona Amélia só conseguia ficar petrificada com o terror da ameaça de prisão que se desenhava vividamente na sua mente. Ambos estavam verdadeiramente destroçados, sem resto de nada, sob o olhar penetrante e os passos firmes de uma mulher chamada Leonor. A derrota esmagadora e humilhante na sala de mediação fez com que a vida de Vasco e Dona Amélia mergulhasse ainda mais descontroladamente no abismo da ruína. Sem a ajuda de um representante legal, o seu processo foi automaticamente cancelado e evaporou-se no ar. A ameaça de uma queixa-crime por falsificação de documentos bancários, proferida pelo advogado implacável de Leonor, fez com que Vasco vivesse com o medo constante da prisão a cada dia. O homem temia que, a qualquer momento, as autoridades batessem à porta do seu quarto alugado e o arrastassem à força para responder pelos seus atos. Vasco já não tinha a menor coragem de pensar em bens ou partilha de riqueza. Na sua cabeça, agora, só queria esconder-se em segurança e tentar sobreviver com os restos de comida que ainda conseguia arranjar todos os dias. No entanto, a natureza humana básica, dominada pela ganância e pela inveja, não se extingue facilmente, especialmente quando está enraizada numa pessoa como Dona Amélia. A dor de se sentir enganada e humilhada pela sua nora continuava a queimar o seu bom senso. A velha não aceitava de forma alguma ter de viver na miséria e no sofrimento, enquanto continuava a acreditar que Leonor vivia confortavelmente e se divertia com o dinheiro da herança da sua mãe. No meio do impasse e da frustração crescente que lhe apertava o peito, Dona Amélia teve subitamente uma ideia astuta ao ver na televisão alguém a obter a compaixão do público procurando justiça através da internet. De repente, percebeu que o poder da simpatia do público nas redes sociais poderia ser uma arma letal para assassinar a reputação de alguém. Ela pretendia planear e usar esse método sujo para destruir a reputação de Leonor aos olhos do mundo e, finalmente, forçar a mulher a entregar o dinheiro que sempre fora o seu principal alvo. Sem consultar previamente o seu filho, que estava atormentado pelo medo, Dona Amélia pegou imediatamente no seu telemóvel e começou a gravar um vídeo. Mudou e alterou deliberadamente a sua aparência para parecer muito miserável e desalinhada, desgrenhando um pouco o cabelo para parecer despenteado e aplicando um pouco de pó nas bochechas e no rosto para parecer uma pessoa que sofria muito de fome. Sentou-se de forma desolada no chão do quarto alugado, com iluminação mínima para dramatizar a situação. Assim que o botão de gravação foi premido, a sua capacidade de representação maliciosa começou sem obstáculos. Dona Amélia chorou compulsivamente, forçando lágrimas de crocodilo com um esforço muito forte e convincente. Ajudem-me. Quem quer que esteja a ver este vídeo, onde quer que esteja, por favor, ajudem esta velha indefesa. O nome da minha nora é Leonor. Ela é uma mulher muito cruel. Expulsou-me a mim e ao meu filho da casa que construímos juntos com tanto esforço. No mesmo dia em que a mãe dela morreu, ela roubou-nos cruelmente todos os nossos bens, levou à força todas as nossas poupanças de velhice e deixou-nos a dormir na rua sem piedade
e sem compaixão. A Leonor é verdadeiramente uma nora ingrata. Ela veste-se todos os dias como uma mulher devota e de boa aparência, mas o seu coração é verdadeiramente podre. Peço-vos, por favor, que tornem este vídeo de sofrimento viral para que ela receba rapidamente a punição social do público em geral e nos devolva os nossos direitos na totalidade. Dona Amélia proferiu todas estas mentiras inventadas enquanto chorava histericamente até a sua voz ficar rouca. Ela distorceu todos os factos do que realmente aconteceu, transformando-os numa história triste e comovente que tocaria o coração de qualquer pessoa de fora que a ouvisse sem saber a verdade. Depois de se sentir muito satisfeita com o resultado da sua gravação, ela não hesitou em carregar o vídeo para várias plataformas de redes sociais, adicionando uma legenda que provocava a simpatia e as emoções dos internautas. De acordo com as suas mais astutas esperanças, em apenas algumas horas, o vídeo do seu choro explodiu e tornou-se um tópico quente no mundo online. Várias contas de notícias de gossip, com milhões de seguidores, republicaram a gravação do choro de Dona Amélia. Milhares a dezenas de milhares de comentários começaram a inundar o ciberespaço como uma enchente. A maioria continha maldições, raiva e insultos grosseiros dirigidos inteiramente a Leonor. Os utilizadores da internet, que se inflamam facilmente sem nunca quererem saber a verdade de ambos os lados, julgaram imediatamente Leonor de forma unilateral. A identidade completa de Leonor foi descoberta e divulgada por milhares de pessoas furiosas. Desde o seu local de trabalho até a sua zona de residência, foi alvo de perseguição e terror. Mensagens privadas com ameaças de violência e insultos encheram a caixa de entrada da conta pessoal de Leonor. Todos a condenaram com convicção como uma mulher maléfica, sem qualquer consciência humana. Noutra parte da cidade, Leonor, que relaxava a beber um chá quente em sua casa, recebia constantemente chamadas de amigos próximos e parentes em pânico, a perguntar sobre a veracidade do vídeo. O Dr. Queiroz, como seu advogado, também contactou imediatamente Leonor e ofereceu-se firmemente para tomar medidas legais junto da polícia, apresentando uma queixa por difamação. No entanto, a resposta de Leonor foi muito calma e inesperada. Ela não parecia nem um pouco em pânico. Não chorava de medo, nem sentia a necessidade de fazer longas declarações em sua defesa nas redes sociais. Leonor apenas suspirou suavemente e sorriu levemente ao ver o rosto da sua ex-sogra a chorar histericamente sobre as suas mentiras no ecrã do telemóvel. Deixe-os desfrutar do seu palco de teatro por um tempo, Dr. Queiroz. Quanto mais alto eles voarem nas asas da mentira, mais destroçados e doloridos ficarão os seus corpos quando finalmente tiverem de cair no chão da realidade. Fique tranquilo, eu já tenho o antídoto na minha mão, disse Leonor, num tom muito relaxado ao seu advogado. Leonor entendia e compreendia perfeitamente que responder a mentiras em massa, com longas negações escritas ou verbais, só tornaria o público online mais desconfiado e continuaria a debater sobre quem estava certo e quem estava errado. A maneira mais eficaz e mortal de calar a boca dos mentirosos era mostrar diretamente uma prova gravada forte que não pudesse ser negada ou manipulada por nenhum especialista. Leonor caminhou então lentamente até ao escritório, deixado pela sua falecida mãe, e ligou imediatamente o ecrã do sistema de segurança da casa. Procurou e reabriu a gravação da câmara de vigilância instalada no canto do teto do seu quarto, precisamente no dia em que a sua mãe foi enterrada. O sofisticado sistema de gravação não só conseguia captar imagens com uma resolução muito nítida, como também gravava todas as conversas com uma qualidade de som excepcionalmente limpa. Leonor cortou então a parte do vídeo que se tornaria a prova mais importante do incidente. Na gravação, via-se claramente a posição de Leonor, sentada em luto pela perda da sua mãe. De repente, a porta do quarto foi arrombada com um movimento muito brusco do exterior. A figura de Dona Amélia entrou então na sala com um rosto cheio de ganância feroz, sem o menor sinal de tristeza ou empatia. A voz estridente e cheia de avidez da mulher de meia-idade foi gravada na perfeição. A tua mãe já morreu, por isso sou eu quem tem direito a esse dinheiro. O vídeo da câmara de vigilância
também captou claramente o rosto do seu marido traidor. Vasco, que estava de pé descontraidamente atrás da sua mãe, arrogantemente de braços cruzados no peito e exibindo sem vergonha um sorriso astuto e malicioso enquanto proferia as suas palavras maldosas. Entrega-o à minha mãe, Leonor. É a mesma coisa. Ela agora também é tua mãe. Leonor não acrescentou qualquer declaração de defesa longa, acusatória ou exagerada na sua resposta. Apenas escreveu uma frase curta e muito firme. A prova real vale muito mais do que lágrimas falsas. Por favor, julguem a verdade por vós mesmos. Com um simples toque de dedo, ela carregou o trecho do vídeo original, sem edições, da câmara de vigilância para todas as suas contas de redes sociais e não se esqueceu de marcar deliberadamente as grandes contas de gossip que anteriormente tinham espalhado vigorosamente as mentiras de Dona Amélia. A resposta e a reação foram incrivelmente rápidas e imparáveis. Assim que os internautas viram a prova da gravação original que mostrava a verdade sobre a ganância extraordinária da sogra e a maldade do coração do marido, a maré da opinião pública virou 180 graus em apenas algumas horas. Não demorou muito para que dezenas de milhares de utilizadores da internet percebessem, com vergonha, que tinham sido completamente enganados pela representação de lágrimas de crocodilo de uma mulher idosa, cujo coração era muito sombrio e mau. A secção de comentários da conta de redes sociais de Dona Amélia, que inicialmente estava cheia de palavras de apoio e orações, transformou-se num piscar de olhos num mar de insultos e maldições muito mais terríveis e implacáveis do que as que Leonor alguma vez experimentara. Centenas de milhares de pessoas que se sentiram enganadas condenaram veementemente o mau comportamento de Dona Amélia e Vasco. Todos eles, em uníssono, chamaram mãe e filho de parasitas, sem consciência. Várias críticas severas surgiram incessantemente. Os rostos de Vasco e Dona Amélia espalharam-se agora ainda mais como exemplos reais de pessoas com o pior caráter, destruindo o que restava da sua honra e dignidade familiar até ao chão. O plano astuto que Dona Amélia pensou ser brilhante transformou-se, na verdade, numa arma de dois gumes que aniquilou completamente a sua vida social e o seu futuro para sempre. A destruição da reputação nas redes sociais teve um impacto muito maior do que Vasco alguma vez imaginara. Na manhã seguinte à divulgação da gravação da Câmara de Vigilância por todo o país, Vasco forçou-se a ir para o trabalho. Esperava que a sua rotina de trabalho pudesse ser uma fuga temporária da pressão crescente que lhe apertava o pescoço. Os seus passos pareciam muito pesados enquanto caminhava pelo passeio em direção ao edifício de escritórios onde ganhara a vida durante anos. No entanto, antes mesmo de poder passar pela porta de vidro principal do edifício, dois seguranças uniformizados bloquearam-lhe imediatamente o caminho. Ambos olharam para Vasco com um olhar de nojo e desprezo. Um dos seguranças ordenou a Vasco que não entrasse na área de trabalho dos funcionários e encaminhou-o diretamente para a sala do Departamento de Recursos Humanos, no rés do chão. O coração de Vasco batia muito forte. Um mau pressentimento envolveu instantaneamente todos os seus pensamentos. Naquela sala fria, o gerente de recursos humanos já o esperava com um rosto rígido e sem sorriso. Sem rodeios ou saudações, o gerente entregou-lhe imediatamente um envelope com uma carta de despedimento. O gerente explicou com voz firme que a empresa já não podia empregar alguém que tinha manchado a imagem e a reputação da empresa aos olhos do público. Centenas de mensagens de internautas furiosos tinham inundado os canais de comunicação da empresa desde a noite anterior, exigindo que um funcionário com uma moral tão má como Vasco fosse despedido imediatamente. A empresa não queria arriscar-se a perder clientes apenas para manter um parasita. Vasco tentou implorar, contou a sua situação, que agora não tinha onde morar e precisava desesperadamente de dinheiro para comer. No entanto, a decisão era final. O gerente ordenou aos seguranças que arrastassem Vasco para fora do edifício naquele mesmo instante. Vasco foi expulso como um ladrão apanhado em flagrante, observado por alguns dos seus antigos colegas de trabalho que apenas zombavam sem a menor intenção de o ajudar. Vasco caminhou sem rumo pelas ruas barulhentas da cidade. O sol brilhava intensamente,
queimando a sua pele já suada. O seu estômago roncava de fome, mas não tinha um único cêntimo no bolso. A sua mente vagueava pela estupidez da sua mãe, que publicara o vídeo do choro falso. Se a sua mãe se tivesse contido e não tivesse procurado problemas com Leonor, talvez ele ainda tivesse um emprego para sobreviver. Raiva, desilusão e desespero misturaram-se numa poção de emoções prestes a explodir a qualquer momento. Depois de horas a andar a pé sem destino, Vasco chegou finalmente à porta do modesto quarto alugado, que era agora o único abrigo para ele e para a sua mãe. Assim que abriu a fina porta de madeira, o ar quente do interior atingiu-lhe o rosto. No quarto apertado, Dona Amélia estava sentada, encostada à parede, abanando-se com um pedaço de cartão usado. O rosto da mulher de meia-idade parecia muito amarrotado e cheio de raiva. Assim que viu o filho chegar de mãos vazias, Dona Amélia levantou-se imediatamente e começou a lançar insultos grosseiros. Exigiu que Vasco lhe comprasse comida imediatamente, pois o seu estômago estava a doer de fome desde a manhã. Dona Amélia continuou a culpar Vasco por todos os infortúnios que lhes aconteceram. Chamou ao seu filho um homem inútil que nem sequer conseguia subjugar uma esposa. Ao ouvir os insultos da sua própria mãe, o limite da paciência de Vasco finalmente quebrou. Ele atirou a sua mala de trabalho ao chão com tanta força que o som do impacto foi ensurdecedor. Vasco olhou para a sua mãe com os olhos vermelhos e injectados. Gritou o mais alto que pôde, libertando todo o fardo mental que guardara para si. A culpa é toda tua, mãe. Se não fosses tão gananciosa e não tivesses gravado aquele vídeo ridículo, eu não teria sido despedido do meu trabalho hoje. Foste tu que destruíste tudo. Sempre exigiste uma vida de luxo. Sempre quiseste ser elogiada pelas pessoas. Mas nunca percebeste que foi a tua ganância que nos fez acabar como mendigos. Gritou Vasco, ofegante. Dona Amélia ficou chocada ao ouvir o grito do seu filho. Não aceitou ser culpada daquela maneira. A velha respondeu ao grito de Vasco num tom igualmente alto. Bateu no peito do filho enquanto chorava alto, culpando a astúcia de Leonor e acusando Vasco de ser um filho ingrato por se atrever a gritar com seus pais. Uma grande discussão era inevitável. Os dois seres ligados pelo sangue agora mordiam-se e culpavam-se mutuamente como ratos famintos presos numa armadilha mortal. O som da sua discussão ecoou para fora do quarto, perturbando vários outros inquilinos. A meio da discussão acalorada, uma batida forte na porta exterior interrompeu subitamente a troca de palavras. Vasco recompôs-se por um momento, pensando que a batida vinha do proprietário do edifício, que queria repreender. Luz pelo barulho, ele caminhou cambaleante até a porta e puxou o puxador para baixo. No entanto, quando a porta se abriu, não foi o rosto do proprietário que ele viu. À porta estava Carla, a mulher que fora a sua amante. Vasco sorriu imediatamente. Sentiu um alívio imenso, pensando que Carla tinha vindo porque ainda o amava e pretendia oferecer-lhe abrigo ou comida para salvar a sua vida. Carla, vieste procurar-me? Deves saber que estou em apuros. Ajuda-me, Carla. Tira-me deste lugar, disse Vasco com uma voz suplicante, tentando agarrar a mão da mulher. No entanto, Carla afastou a mão de Vasco com grande aspereza. O rosto da mulher mostrava uma expressão de extremo nojo. Carla deu um passo atrás e fez um sinal com a mão. Do corredor escuro surgiram 3 homens robustos com rostos ferozes. Eles avançaram e pararam mesmo atrás de Carla, olhando para Vasco com um ar ameaçador. O sorriso nos lábios de Vasco desapareceu instantaneamente, substituído por um medo que lhe fez tremer as pernas. Nem sonhes. Eu ajudar um vigarista como tu, Vasco. Vim aqui para exigir uma indemnização. Por teres usado o dinheiro roubado da tua mulher, fui expulsa do meu apartamento sem sequer conseguir levar os meus pertences. Perdi a minha casa e o meu conforto por causa da tua estupidez. Por isso, agora tens de me pagar pelos danos, sibilou Carla com uma voz fria e cheia de ódio. Vasco engoliu em seco. Tentou explicar que já não tinha nada. Não havia dinheiro nem objetos de valor que pudesse dar. No entanto, Carla não se importou com as desculpas. Os seus olhos afiados percorreram a sala e viram Dona Amélia ainda a usar 2 anéis de ouro nos dedos. O resto das joias que,
De alguma forma, ela conseguira esconder dos cobradores de dívidas anteriores. Carla apontou imediatamente para a sogra de Leonor. Peguem todas as joias daquela velha. Considerem isso como um pagamento inicial pelo meu sofrimento, ordenou Carla aos seus 3 homens contratados. Os homens corpulentos irromperam imediatamente pela sala. Dona Amélia gritou histericamente quando 2 homens lhe agarraram as mãos à força e começaram a arrancar-lhe os anéis de ouro dos dedos. A velha debateu-se com todas as suas forças, chorando e implorando para que os seus últimos bens não fossem levados. Chamou pelo nome do filho, pedindo proteção. No entanto, Vasco ficou apenas paralisado num canto da sala, sem coragem para lutar por medo de ser espancado por aqueles homens de cara zangada. Depois de conseguirem roubar as joias, os homens saíram imediatamente e seguiram Carla, abandonando o local. Dona Amélia caiu no chão áspero, a chorar e a lamentar o seu destino, agora completamente destruído, sem um pingo de honra, enquanto o seu filho apenas olhava para a porta aberta, com um olhar vazio. Os dias passaram, trazendo um sofrimento cada vez pior para Vasco. Sem trabalho e sem um abrigo decente, a sua saúde física deteriorou-se drasticamente. O seu corpo, antes robusto, parecia agora muito magro. As suas maçãs do rosto sobressaíam, e os seus olhos estavam encovados, transmitindo um desespero profundo. As roupas que usava pareciam gastas e sujas por nunca serem lavadas corretamente. O momento tão esperado finalmente chegou. Hoje era o dia da audiência final para a decisão do divórcio entre ele e Leonor. O grande e majestoso edifício do tribunal erguia-se imponente contra o céu, como uma testemunha silenciosa do fim de uma longa traição. Vasco veio sozinho, a sua mãe recusou-se a ir porque já tinha perdido a vontade de viver e preferia ficar no quarto alugado a lamentar o seu mau destino. No longo corredor do tribunal, com o seu chão de mármore polido, a atmosfera era bastante calma. Algumas pessoas passavam, tratando dos seus assuntos legais. Do fundo do corredor, viu-se a figura de Leonor a caminhar com passos lentos mas firmes. Usava roupas muito arrumadas e limpas, com um véu que lhe cobria a cabeça com elegância. O seu rosto irradiava uma aura de calma, que só pode ser possuída por alguém que fez as pazes com o seu passado. Ao seu lado, o Dr. Queiroz caminhava, acompanhando-a com uma pasta cheia de todas as provas dos crimes cometidos pelo seu marido. Não havia o menor sinal de dúvida no rosto daquela mulher forte. Leonor sabia que hoje era a linha de chegada que a libertaria das grilhetas de um passado doloroso. Ao ver a sua mulher chegar à distância, Vasco sentiu um impulso de desespero que não conseguiu conter. Forçou as suas pernas fracas a correrem um pouco para se aproximar da mulher. A poucos passos de Leonor entrar na sala de espera do tribunal, Vasco deixou-se cair no chão. Ajoelhou-se mesmo à frente dos sapatos da sua esposa, baixando a cabeça profundamente, sem se importar com os olhares estranhos das pessoas que passavam. A sua dignidade estava morta, substituída por um instinto puro de sobrevivência contra a ameaça da fome e da prisão. Leonor, por favor, ouve-me só um momento, gemeu Vasco com uma voz rouca e a tremer violentamente. Ele ganhou coragem para olhar para cima, para o rosto da mulher que ele tinha magoado durante tantos anos. Leonor parou. Baixou o olhar para a figura miserável a seus pés. O rosto de Leonor permaneceu impassível. Não havia um pingo de pena ou compaixão nos seus olhos. O Dr. Queiroz ficou em silêncio ao lado da sua cliente, dando a Leonor espaço para resolver os seus próprios assuntos. Leonor, peço-te imensa desculpa por todos os meus erros. Sei que fui um péssimo marido. Por favor, retira a queixa à polícia sobre a dívida no banco. Por favor, eu não quero ir para a prisão. Prometo que vou desaparecer da tua vida. Mas, por favor, partilha só um pouco do dinheiro da herança da tua mãe conosco. Eu e a minha mãe não comemos decentemente há dias. Estamos literalmente a morrer à fome na rua. Dá-nos apenas 10 ou 20 mil para começarmos uma nova vida. Fica com o resto para ti. Por favor, Leonor, tem piedade de nós, suplicou Vasco, juntando as palmas das mãos em frente ao peito, a mendigar como um sem-abrigo a pedir esmola. O som do choro de Vasco ecoou suavemente no corredor silencioso do tribunal. Ele esperava que o seu coração despedaçado pudesse derreter a muralha defensiva de Leonor. Vasco ainda pensava que Leonor era uma mulher de coração mole,
que perdoava facilmente ao ver os outros sofrerem. Mas o seu julgamento estava redondamente enganado. O sofrimento causado por Vasco tinha matado o lado suave de Leonor há muito tempo. Leonor respirou fundo lentamente. Afastou o ar como se rejeitasse a presença daquele homem perto dela. A sua voz soou muito calma, fria, e penetrou diretamente no coração de Vasco. Ainda te atreves a mencionar o dinheiro da herança da minha mãe neste lugar? Ouve-me bem, Vasco. Os 50.000 euros que vocês tanto cobiçaram já não existem. Entreguei tudo ao banco. Vasco arregalou os olhos. A respiração pareceu parar ao ouvir aquela frase. Acabou? Como é que tanto dinheiro pode acabar assim? O que queres dizer com foi entregue ao banco? O dinheiro acabou para pagar a maior parte das dívidas obscuras que fizeste em nome da minha mãe antes de ela morrer. Achas que eu não sei de onde vinha todo o dinheiro vivo que costumavas trazer para casa? Usaste secretamente a identidade da minha mãe. Falsificaste os seus dados pessoais e usaste o bom nome dela como garantia para pedir dinheiro emprestado a agiotas e sanguessugas. Todo esse dinheiro roubado foi usado por ti para jogar, para teres uma vida de luxo com a tua prostituta e para satisfazeres a ganância da tua mãe, explicou Leonor com um tom de voz que subia lentamente, mas que se mantinha controlado. Vasco ficou petrificado. Os seus lábios tremiam violentamente, mas não conseguiu proferir uma única palavra. A sua mente estava bloqueada. Ele pensava que o segredo sobre a falsificação da identidade da sua sogra ficaria enterrado para sempre com o corpo da velha. No entanto, o pesadelo de Vasco não terminava aí. Leonor inclinou-se um pouco, aproximando o seu rosto do homem que estava rigidamente ajoelhado. Os seus olhos irradiavam um ódio que ela tinha contido com dificuldade. E para que saibas, a minha mãe não morreu apenas de uma doença cardíaca comum. Ela morreu de um ataque cardíaco desencadeado por um choque imenso. Na noite antes de a minha mãe morrer, a sua casa foi invadida por um bando de cobradores de dívidas de cara feroz. Eles bateram a porta, gritaram ameaças de incendiar a casa se a minha mãe não pagasse uma dívida que ela nunca fez. A minha mãe ficou aterrorizada. O seu coração não aguentou a pressão do terror que tu próprio criaste. Portanto, basicamente, tu és o assassino da minha mãe, Vasco. Cada palavra que saía da boca de Leonor era como uma flecha envenenada que se cravava diretamente no peito de Vasco. O homem estremeceu violentamente. Os seus olhos olhavam fixamente para o chão de mármore. A realidade de que a sua ganância tinha tirado diretamente a vida da sua sogra atingiu a sua sanidade com uma força tremenda. Leonor endireitou-se então, ajeitou a roupa e entrou na sala de audiências sem olhar para trás. Deixou Vasco sentado, flácido como um corpo sem alma, à espera do martelo da justiça, que em breve destruiria o resto da sua vida em pedaços dentro das frias paredes da prisão. A sala de audiências parecia muito fria e silenciosa, apesar de haver algumas pessoas sentadas nos longos bancos da fila de trás. As paredes da sala, revestidas com painéis de madeira escura, davam uma sensação opressiva a quem tivesse maldade no coração. Na frente da sala, a mesa do juiz erguia-se imponente. 3 juízes vestidos de preto sentavam-se calmamente, examinando as pilhas de processos entregues pelos advogados. Leonor sentou-se direita na cadeira do requerente. O rosto da mulher olhava para a frente, aguardando a decisão final que mudaria o rumo da sua vida para sempre. Ao seu lado, o Dr. Queiroz sentava-se com uma postura muito firme. O advogado virava ocasionalmente as páginas dos seus documentos, certificando-se de que nenhum detalhe legal era esquecido. Do outro lado da mesa, Vasco sentava-se sozinho, sem ninguém a acompanhá-lo. O homem baixou a cabeça profundamente até o queixo tocar no peito. Os seus ombros tremiam ligeiramente. Não tinha advogado de defesa nem testemunhas de abonação, e absolutamente nenhuma esperança de vencer contra provas tão fortes. A sua aparência extraordinariamente desleixada e suja fazia com que os juízes o olhassem ocasionalmente com um ar interrogativo. A audiência de hoje era a decisão final. Todas as provas concretas tinham sido apresentadas e examinadas exaustivamente na audiência de mediação anterior. O painel de juízes começou a ler a exposição dos factos que tinham sido solidamente provados em tribunal. A voz de barítono do juiz-presidente ecoou pelos altifalantes.
enchendo todos os cantos da tensa sala de tribunal. O juiz descreveu com grande pormenor como Vasco tinha falhado na sua principal tarefa como protetor da família. Várias provas de negligência de responsabilidades, mentiras e traições abertas tornaram-se um registro de má conduta que não podia ser refutado. Leonor ouvia cada frase proferida pelo juiz com o peito aliviado. A ferida que ela guardara durante meses parecia ser lentamente arrancada do seu coração até não restar nada. Já não sentia uma explosão de emoções descontroladas. O que restava era um imenso alívio, porque sabia que estava no caminho da verdade inabalável. A verdade finalmente encontrou o seu próprio caminho para brilhar através da escuridão do engano que tinha arruinado o seu casamento. O juiz passou então a abordar a questão da partilha de bens que tinha sido inicialmente exigida à força por Vasco e pela sua mãe. Com um tom de voz que subia lentamente em firmeza, o juiz-presidente declarou abertamente que a exigência de partilha de bens não tinha qualquer base legal real. O juiz afirmou que todos os bens imóveis e poupanças bancárias foram comprovadamente propriedade absoluta da falecida mãe de Leonor, que os legou diretamente à sua filha. Um facto ainda mais devastador foi lido. O juiz revelou a descoberta de uma pilha de dívidas com juros elevados, no valor de centenas de milhares de euros, contraídas por Vasco através da falsificação de identidade. Este facto tornou-se a faca mais mortal para o homem que se sentava a tremer, a conter as lágrimas, na cadeira do réu. O juiz-presidente declarou a regra absoluta de que qualquer forma de empréstimo e o ônus do seu reembolso, feitos sem consentimento legal e prejudicando a reputação de outra parte, seriam da inteira responsabilidade pessoal do infrator. Leonor foi oficialmente libertada de qualquer tipo de exigência de pagamento das dívidas que envolviam o seu ex-marido. Foi decidido que Vasco teria de arcar com todo o fardo da dívida sozinho. O clímax do julgamento chegou finalmente. O juiz-presidente levantou lentamente o martelo de madeira que repousava silenciosamente sobre a sua mesa. Um silêncio verdadeiramente arrepiante tomou conta de todos na sala de audiências. Leonor respirou fundo, fechou os olhos por um momento para absorver o momento mais histórico da sua vida. O som do martelo de madeira a bater na mesa soou alto, quebrando o silêncio. 3 batidas consecutivas marcaram oficialmente o fim do vínculo matrimonial, cheio de feridas. Leonor foi completamente libertada das garras do homem parasita que a tinha explorado. Todos os direitos sobre os seus bens voltaram para as suas mãos pacificamente, sem qualquer interferência da parte contrária. O Dr. Queiroz virou-se para a sua cliente e deu um sorriso profissional, como forma de felicitações pelo sucesso total que alcançaram naquele dia. Leonor retribuiu o sorriso com um brilho nos olhos que irradiava uma gratidão infinita. Do outro lado da sala, Vasco estava completamente aniquilado. A decisão absoluta do painel de juízes fechou todas as vias de salvação que ele esperava. O homem miserável percebeu que o seu futuro não tinha saída. Tinha uma dívida de centenas de milhares de euros que nunca conseguiria pagar, mesmo que trabalhasse a vida inteira. Assim que o painel de juízes deixou a sala, Vasco levantou-se lentamente do seu lugar. As suas pernas não tinham força, tremiam violentamente, incapazes de suportar o pesado fardo do desespero. Ele viu Leonor levantar-se e preparar-se para sair. Vasco tentou mover os lábios, chamando o nome da mulher com uma voz fraca e lamuriosa. Mas Leonor continuou a andar, a olhar para a frente. A mulher caminhou com elegância, sem olhar para a voz suplicante, deixando todas as suas memórias passadas no chão da sala do tribunal. Vasco arrastou-se relutantemente para fora da sala, baixando o olhar para esconder a vergonha dos olhares das pessoas ao longo do corredor do tribunal, que sussurravam sobre a sua derrota. No entanto, a verdadeira punição para Vasco não terminou com a decisão do tribunal. Assim que o homem magro passou pela porta de vidro principal do tribunal, o vento quente da tarde atingiu-lhe o rosto. Na vasta área de estacionamento do edifício, 2 polícias uniformizados já o esperavam, formando uma barreira. Aproximaram-se rapidamente de Vasco, bloqueando o caminho do homem que já não tinha força física. Vasco arregalou os olhos, chocado. Tentou dar um passo atrás, mas tropeçou na beira do asfalto.
Um dos polícias avançou imediatamente e agarrou com força o braço de Vasco com um movimento treinado. O rosto do agente da autoridade parecia duro e não dava margem para qualquer contestação. Cidadão Vasco, está detido a partir deste momento. Temos um mandado de detenção por escrito da sede central pelos crimes que cometeu, disse o polícia em voz alta, atraindo os olhares dos visitantes do pátio do edifício. Vasco abanou a cabeça em pânico. Tentou libertar o braço do aperto de aço do agente. Detenção? O que quer dizer com isso? Acabei de sair de uma audiência de divórcio. Por favor, largue-me o braço. Não sou um criminoso que prejudica o Estado, protestou Vasco com uma voz rouca que quebrou o ar da tarde. O polícia ao seu lado abriu imediatamente uma pasta e colocou uma folha de decisão mesmo à frente do rosto do homem. Está detido sob a acusação grave de falsificação de identidade bancária e fraude documental, que prejudicaram gravemente a entidade credora. Todas as provas impressas e gravações de conversas foram entregues pelo advogado da parte lesada à nossa equipa de investigação. As suas ações constituem crime punível com pena de prisão. Já não tem espaço para negar. Nesse mesmo instante, um carro da polícia parou com um guincho de travões na beira do pátio do edifício. A porta traseira do carro abriu-se. 2 agentes da autoridade desceram, segurando o braço de uma mulher de meia idade que chorava e se debatia incessantemente. A visão de Vasco ficou subitamente turva quando reconheceu as roupas gastas e a voz estridente que lhe era tão familiar. A mulher de meia idade, que estava a ser detida à força, era a sua própria mãe, Dona Amélia. As roupas da velha estavam cobertas de pó e sujidade. O seu cabelo estava despenteado e os seus olhos inchados de tanto chorar de desespero. Dona Amélia tinha acabado de ser apanhada na rua, não muito longe da zona onde alugavam o quarto, logo depois de ter sido expulsa por não conseguir pagar a diária. Vasco, meu filho, ajuda a tua mãe. Manda-os largarem-me. Eu não entendo de leis. Por que é que estou amarrada assim? Gritou Dona Amélia com todas as suas forças, ao ver o filho também sob o controle dos agentes do outro lado do pátio. A agente da polícia que segurava Dona Amélia respondeu imediatamente com uma voz firme e alta. Dona Amélia está a ser levada sob custódia, com base em fortes provas de receptação de bens provenientes do crime do seu filho. Foi provado que desfrutou de joias usando fundos de fraude. Também enfrentará acusações múltiplas pelo crime de disseminação de notícias falsas para difamar a reputação de alguém. Ambos serão reunidos no tribunal criminal para responderem por tudo atrás das paredes da prisão. O som metálico das algemas frias a fecharem-se e a fazerem clique nos pulsos de Vasco soou alto. As mãos do homem foram puxadas e cruzadas atrás das costas. O mesmo tratamento foi aplicado exatamente aos pulsos de Dona Amélia. A velha chorava e gritava por ajuda à multidão de espectadores, mas todos os olhos que viam a cena apenas lançavam olhares de julgamento sobre o seu comportamento vergonhoso. Vasco já não tinha forças para lutar. O seu olhar fixava-se vazio na ponta das botas dos agentes. Quando foi forçado a entrar no banco de trás do carro patrulha, os seus olhos captaram uma última visão na sombra de um pilar do tribunal. Leonor estava de pé, a observar a detenção. A mulher olhava para a cena à sua frente com uma calma extraordinária, sem risos de escárnio, sem sorrisos de desprezo, apenas um olhar frio que provava que o limite da paciência de uma pessoa sincera puniria os seus agressores de uma forma muito terrível. Leonor virou-se então e entrou lentamente no seu carro, deixando os 2 parasitas entrarem no veículo de transporte de prisioneiros para pagarem pela destruição que eles próprios criaram. O tempo continuou a rolar, ultrapassando as estações, limpando os restos das feridas sombrias e oferecendo uma página pura para a vida dos que sabem esperar. Um ano inteiro passou-se sem se dar por isso, desde o tumulto do julgamento que aprisionou aquelas pessoas gananciosas. Para Leonor, este ano foi uma jornada de presente, envolta em paz de espírito e liberdade genuína. Num cemitério tranquilo e bem cuidado nas colinas da cidade, a mulher agachou-se suavemente ao lado de uma campa limpa, colocou um ramo de flores frescas, colhidas nessa manhã, sobre a sepultura da sua falecida mãe. O vento soprava, refrescando-lhe o rosto, como se a terra a recebesse com alegria. Leonor sorriu muito sinceramente
enquanto limpava as folhas secas que estavam presas na lápide da sua mãe. O seu coração estava completamente curado da raiva do passado. Ela fizera as pazes com todas as memórias amargas, transformando toda essa raiva num forte alicerce para se erguer ainda mais alto. Depois de rezar junto à campa, Leonor entrou no seu carro e percorreu as ruas tranquilas em direção a um edifício com um belo portão numa zona fresca dos arredores. O edifício, com uma arquitetura encantadora e um vasto jardim relvado, era o lar de idosos que ela conseguira fundar usando as poupanças secretas deixadas pela sua mãe. Leonor construiu este lar de idosos como uma forma de devoção ininterrupta. O lar de idosos tornou-se um pequeno palácio para muitos idosos abandonados que já não tinham família para cuidar deles. Leonor envolvia-se diretamente, garantindo que todos os residentes tivessem uma cama limpa, uma alimentação muito nutritiva e um ambiente que acalmasse a alma. Neste lugar cheio de tranquilidade, Leonor redescobriu a sua felicidade. Sentia-se muito viva cada vez que ouvia o riso caloroso dos idosos que a recebiam todas as manhãs. A bondade da sua falecida mãe fluía agora abundantemente, através das mãos de Leonor, para sustentar aqueles que mais precisavam de um toque de afeto. Muito diferente da paz que envolvia a nova vida de Leonor, a roda do destino lançou uma pesada maldição sobre as pessoas que tentaram destruir a sua vida. Atrás dos altos muros da prisão, rodeados por arame farpado, a vida corria como no fundo do inferno para um homem chamado Vasco. O antigo trabalhador de escritório, que antes se orgulhava tanto de si mesmo, tinha agora um destino muito miserável. Naquela tarde, o sol escaldante queimava o pátio de cimento onde os prisioneiros se reuniam. Vasco estava agachado, com as costas curvadas. As suas mãos magras esfregavam o chão sujo do corredor da prisão com uma escova áspera. O seu uniforme de prisioneiro parecia demasiado grande para o seu corpo, que agora era apenas pele e osso. O seu rosto estava enegrecido e cheio de hematomas azulados, por ser frequentemente alvo de bullying dos outros reclusos. A opressão era o pão diário que Vasco tinha de engolir a toda a hora. Enquanto esfregava o chão, um prisioneiro muito corpulento com uma cicatriz de corte no rosto passou e chutou deliberadamente o balde de água com sabão de Vasco. A água suja derramou-se, molhando as suas calças finas e sujando novamente o chão que ele tanto se esforçara para limpar. O homem gigante riu-se com escárnio e ordenou a Vasco que lambesse a poça de água se não quisesse levar um pontapé nas costelas. Vasco só conseguia tremer de medo. Não se atrevia a levantar o rosto. Voltou a esfregar o chão sujo enquanto continha as lágrimas silenciosas. Todas as noites tinha de dormir com fome, porque a sua ração de comida era sempre roubada pelo grupo dominante da cela. Ninguém tinha pena dele. Vasco passava o resto dos seus dias a pensar em todos os arrependimentos que lhe queimavam a cabeça, percebendo quão barato vendera a sua vida confortável com uma boa esposa, apenas para satisfazer uma ganância que acabou por destruir o seu futuro. Uma tragédia não menos terrível enredou a vida da principal instigadora do caos. Dona Amélia, que anteriormente fora condenada à prisão por receptação de bens provenientes de crime, não conseguiu suportar por muito tempo a tortura da vergonha atrás das grades da prisão feminina. A forte pressão e a falta de preparação mental para enfrentar a dura realidade de que nunca mais seria rica, fizeram com que a sua sanidade se despedaçasse lentamente. Ela perdeu a razão e foi libertada devido a problemas de perda de memória lógica. Mas essa liberdade não foi a sua salvação. Agora, Dona Amélia era apenas uma mulher infeliz e com amnésia, que vagueava pelas bermas das estradas. O seu cabelo estava completamente branco e emaranhado de sujidade espessa. As suas roupas estavam rasgadas em vários sítios e enegrecidas pelo pó pegajoso do asfalto. Naquela tarde, o sol escaldante batia forte, enquanto Dona Amélia arrastava os seus pés inchados por não usar calçado. As suas mãos seguravam um grande saco cheio de garrafas de plástico que apanhara de vários caixotes do lixo na periferia das lojas. A sua boca não parava de murmurar sobre pilhas de ouro, mencionando os nomes das suas amigas e gritando o seu orgulho por uma pilha de riquezas que só existia na sua mente danificada. A fome apertava-lhe o estômago cruelmente, mas ela, em vez disso,
acariciava as garrafas sujas no seu saco e sorria estupidamente, considerando aquele lixo como diamantes caros. Sem que a sua mente morta se apercebesse, os seus pés cansados levaram-na a caminhar longamente pelo passeio até uma zona fresca. Ela parou do lado de fora de um portão de ferro, com um belo revestimento que protegia a área do lar de idosos, onde Leonor passava o seu tempo. Atrás do portão alto, Dona Amélia ficou imóvel. Os seus olhos vazios foram subitamente atraídos por um luxuoso veículo preto brilhante que parou suavemente em frente à porta do lar. Uma mulher de véu, impecavelmente vestida com roupas muito modestas, saiu do carro e respondeu às saudações dos trabalhadores de serviço. A visão daquela mulher calma e elegante atravessou os restos de memória na cabeça de Dona Amélia. Um fragmento do passado atingiu subitamente a sua consciência fraturada. O rosto da mulher à sua frente não lhe era estranho. Era o rosto de Leonor, a nora que ela sempre desprezara e explorara. O instinto de mendigar despertou subitamente na mulher velha e destroçada. Dona Amélia deixou cair o seu saco de plástico no passeio poeirento, cocheou em direção às grades do portão, enfiando as mãos sujas pelas frestas, tentando alcançar a sombra da mulher de véu que sorria pacificamente. A sua voz saiu muito fraca, rouca e cheia de um desespero avassalador. Leonor, ajuda a tua mãe, filha. Tenho muita fome. Roubaram-me as joias. Por favor, tem pena da tua família, Leonor. Gemeu Dona Amélia, com lágrimas turvas a escorrerem-lhe pelas bochechas negras. O som do gemido vindo da rua fez com que 2 seguranças de uniforme grosso se movessem rapidamente em direção ao portão da frente. Olharam com ferocidade para a sem-abrigo que sujava a entrada. Um dos guardas, de corpo grande, abriu imediatamente uma pequena fresta no portão e expulsou a velha com a ponta da mão. O empurrão fez com que Dona Amélia perdesse o equilíbrio. Ela caiu e sentou-se fracamente no asfalto quente. Afasta-te daqui. Vai-te embora. Não tentes mendigar por aqui. Estás a deixar este lugar a cheirar mal e sujo, gritou o segurança com um rosto zangado. A pequena confusão no portão interrompeu os passos de Leonor, que acabara de chegar à porta de vidro do edifício do lar de idosos. A mulher virou-se lentamente para ver o que estava a acontecer na fronteira do seu caminho. Quando os olhos de Leonor se fixaram na figura magra da sem-abrigo sentada no chão do lado de fora do portão, o seu olhar encontrou diretamente o rosto velho e miserável de Dona Amélia. Um silêncio momentâneo cobriu o barulho da estrada. Leonor lembrava-se claramente das feições da mulher que, no passado, lhe roubara arrogantemente a sua vida feliz e dançara sobre a tristeza da morte da sua mãe. Mas desta vez, não havia vibração de ódio no olhar de Leonor, nem um sorriso cínico de satisfação, muito menos um pingo de pena para ajudar no sofrimento daquela mulher de meia-idade. Leonor olhou para a sua ex-sogra exatamente como olhava para um objeto inanimado na beira da estrada, vazia e completamente insignificante para o resto da sua vida. Sem proferir uma única palavra de repreensão ou a menor intenção de impedir os seguranças de expulsarem a sem-abrigo, Leonor virou-se novamente. Entrou com elegância pela porta de vidro principal do lar de idosos, brilhante e quente, esquecendo completamente o lixo da vida que mendigava no asfalto quente do lado de fora. Os seguranças fecharam e trancaram rapidamente o grande portão de ferro, protegendo para sempre a vida pacífica lá dentro. Do lado de fora do muro, Dona Amélia foi deixada a lamentar-se sozinha sob o sol escaldante, abraçando firmemente o karma perfeito que a aprisionara num arrependimento sem fim, resultado das suas próprias ações. A ganância do passado finalmente apodreceu e consumiu a sanidade dos seres humanos que a idolatravam.